Um médico chinês alerta contra uma nova mutação do vírus, mas alguns internautas preocupam-se que ele possa ser o próximo Dr. Li Wenliang, um delator censurado por seus esforços. Um informante diz que há pelo menos 100 vezes mais casos confirmados do que o noticiado em uma cidade no norte da China. Autoridades chinesas estão barrando os grupos mais vulneráveis de receberem a vacina, os doentes e os idosos. Destoa muito dos métodos de distribuição de vacinas em outros países. Um analista afirma que a China pode ter conspirado com o Talibã para gerar problemas para os Estados Unidos no Afeganistão, isso após a inteligência não confirmada de que a China teria oferecido prêmios a guerrilheiros para matar americanos. As reservas de carvão de algumas usinas elétricas estão se esgotando, isso conforme grande parte da China enfrenta faltas de energia. E autoridades na China estão usando de medidas drásticas para reduzir o uso de carvão, inclusive confiscando combustível de cidadãos e até selando suas caldeiras com cimento no meio do inverno. Bem-vindo ao China em Foco, eu sou Tiffany Maier. Primeiro, uma atualização quanto à pandemia do vírus do PCC na China. 2 pacientes foram diagnosticados com uma nova cepa britânica do vírus no final de semana. Estavam na megalópole de Xangai, na província de Guangdong. Ambos os pacientes eram estudantes morando no Reino Unido que retornaram à China em dezembro. As cidades de Shenyang e Dalian, no norte, também descobriram 2 ditos supertransmissores, pacientes doentes que disseminaram o vírus a mais pessoas que o normal. Em Shenyang, uma supertransmissora infectou ao menos 21 pessoas. Casos virais foram encontrados em todas as 4 clínicas que ela visitou. As instituições desde então foram fechadas. A descoberta ocorreu na última quarta-feira, quando toda Shenyang entrou no que é chamado de estado de guerra, similar a um estado de emergência no Ocidente. Mais de 8 milhões de cidadãos lá estão em lockdown. Todas as instituições médicas sob a alçada municipal pararam de aceitar pacientes novos. Um vídeo publicado nas redes sociais chinesas viralizou no final de semana. Mostra um médico de Shenyang alertando ao público que a situação local está ficando muito séria. Internautas expressaram preocupação de que ele viesse a ser o próximo Dr. Li Wenliang. Um ano atrás, o Dr. Li Jiuhe compartilhou um alerta nas redes sociais sobre os riscos de um vírus altamente contagioso nunca visto antes, mas ele foi rapidamente silenciado pela polícia que o acusou de espalhar boatos. Depois, ele próprio foi infectado e morreu com o vírus. No vídeo viral, o médico de Shenyang alerta os cidadãos que fiquem em casa, diz suspeitar que o vírus mutou. Está se espalhando rápido e que os sintomas são sérios. Não andem por aí, por enquanto. A pandemia é muito séria agora. Está se espalhando rápido e os sintomas são muito sérios. Através de testes de ácido nucleico, às vezes o vírus não é detectado da primeira vez. Uma mulher idosa foi testada 3 ou 4 vezes antes de o teste dar resultado positivo. Esta mulher possui subtipo do vírus que está contaminando muito a Europa. Eu suspeito que é uma cepa mutante, é muito contagiosa. Um paciente que atendi no hospital anteontem consultou o médico do 8º hospital na mesma época que a mulher idosa. Eles podem nem ter se visto e não se conheciam, mas ainda assim o paciente foi infectado. E em Dalian, outra cidade no Nordeste, a mídia local noticiou apenas um punhado de casos diários. Mas um informante nos revelou que há muito mais casos, na verdade. Segundo dados aos quais ele teve acesso, Dalian até agora noticiou às autoridades em Pequim 1.000 casos. Esse número não foi dito ao público. O informante diz que equipes médicas foram enviadas a Dalian para auxiliar, mas não é permitido que trabalhem na linha de frente e têm de ficar nos bastidores como suporte técnico. Somente médicos locais conduzem os testes. O informante tem conexões ao Centro de Controle Epidemiológico da China. A instituição afirma que Dalian só relata alguns casos por dia, mas isso não está de acordo com o que especialistas de Pequim viram. O informante acrescentou que muitos hospitais de campanha estão sendo organizados na cidade. Autoridades de Dalian tomaram as mesmas medidas que as autoridades de Wuhan no início da pandemia. Eles selaram completamente as entradas de prédios residenciais com moradores ainda dentro. Agora, para a distribuição de vacinas na China. Mídias estatais chinesas publicaram orientações para a distribuição de vacinas no domingo. Entre as orientações estão regras como: gente com mais de 60 anos não pode ser vacinada, nem podem pessoas com condições pré-existentes como com pressão alta ou diabetes receberem doses.
Mais de uma dúzia de doenças foram listadas barrando a viabilidade, ou seja, somente pessoas entre 18 e 59 anos de idade, com corpos relativamente saudáveis, podem ser vacinadas. A estratégia destoa muito dos planos de outras nações, onde grupos de idosos e vulneráveis estão entre os primeiros a serem protegidos. As regulações estritas da China já levantaram dúvidas quanto a se a vacina é segura para uso em massa. Um analista afirma que a China pode ter se aliado ao Talibã para criar problemas para os Estados Unidos no Afeganistão, isso após surgir inteligência não confirmada de que a China ofereceu prêmios a insurgentes para matar americanos. Um analista afirma que a China está envolvida na guerra afegã ao lado do Afeganistão. Sua fonte afirma que é sabido que a China vende equipamento a insurgentes locais. Isso enquanto reportagens recentes informam que a China pode estar oferecendo prêmios a guerrilheiros no Afeganistão para matar americanos, além de manchetes sobre espiões chineses operando no país centro-asiático com contato a grupos terroristas locais. A China é realmente parte do problema no Afeganistão. O Dr. Anders Corr é editor do Journal of Political Risk e fundador da Corr Analytics, que fornece análises estratégicas de política internacional. Ele afirma que, ao apoiar insurgentes no Afeganistão, a China está seguindo a estratégia de manual para criar problemas para os adversários. Esses problemas podem manter os Estados Unidos ocupados, não tendo assim tempo e energia para se opor à China. Os Estados Unidos são basicamente o único exército que impede que a China consiga expandir de forma bastante agressiva e mundialmente. Ela instiga os Estados Unidos a ficar no Afeganistão porque queima sua reputação estarem envolvidos em uma intervenção no exterior e também custa aos Estados Unidos tremendas quantias de dinheiro, sabe? Afeganistão, Iraque, Síria estão sendo tipos de conflito no Oriente Médio que estão fazendo os Estados Unidos se envolverem demais, se desgastar demais. E assim ficarem sem possibilidade de defender o Japão, Taiwan e o Mar do Sul da China das incursões chinesas. Os Estados Unidos invadiram o Afeganistão em 2001 após os ataques de 11 de setembro. 2 meses depois, a China juntou-se à Organização Mundial do Comércio e começou seu crescimento explosivo através de negociações em desacordo com suas normas. À época, o argumento para a entrada da China era que isso transformaria o regime chinês em uma força mais pacífica através da interação econômica. E realmente, desde 1989, o massacre da Praça da Paz Celestial, deveríamos ter sabido que a China estava indo para o caminho errado e deveríamos ter tomado medidas rápidas para isolá-los economicamente, diplomaticamente e militarmente, mas não fizemos isso. E agora estamos pagando o preço. Ele espera que o próximo governo se assegure que os Estados Unidos não apoiem a expansão chinesa se o país seguir agressivo. O Consulado-Geral dos Estados Unidos em Hong Kong está tentando vender sua propriedade na cidade, mas Pequim está barrando seus esforços. O governo de Hong Kong se recusa a permitir a transação, citando preocupações diplomáticas. Agentes financeiros afirmam que a venda irá minar intensamente a confiança dos investidores estrangeiros em Hong Kong. A propriedade sendo vendida é o domicílio do cônsul americano. A imobiliária hongkonguesa Hang Lung Imóveis venceu o leilão por um preço menor que o esperado. A transação estava agendada para a última quarta-feira, mas não procedeu. Isso porque o governo da cidade se recusa a reconhecê-la como uma negociação comum. Uma notificação do registro imobiliário de Hong Kong declara que, caso os Estados Unidos desejem alugar, adquirir ou vender propriedade na cidade, diversos procedimentos precisam primeiro ser cumpridos. Entre outros requisitos, afirmou que os Estados Unidos precisam enviar uma solicitação a Pequim com 60 dias de antecedência e que consentimento por escrito é necessário antes de qualquer coisa ocorrer. A Hang Lung Imóveis confirmou ter resposta dos Estados Unidos, dizendo que compilaram as obrigações e responsabilidades pertinentes, mas enquanto isso as obrigações não deveriam afetar seus direitos à propriedade. Os Estados Unidos expressaram consentimento, dizendo que a transação está ligada às relações exteriores e deveria ser abordada de acordo. E faltas de energia continuam a assolar a China. Em somente 5 dias, algumas usinas elétricas podem ser obrigadas a encerrar atividades. Informações de Dong Ma. A escassez de energia na China pode estar em fase crítica. Algumas usinas elétricas afirmam possuir carvão para somente uns poucos dias em seus estoques. Segundo a mídia chinesa, a insuficiência de carvão se tornou um problema comum para as usinas de energia do país recentemente. A China usou carvão para produzir 65% de sua eletricidade em 2019. Na cidade de Anyang, na China Central, uma usina possui carvão para produzir eletricidade por somente mais 5 dias, enquanto outra possui o suficiente para 10.
Como resultado da escassez, autoridades estão restringindo o uso de energia para cidadãos e empresas. Em algumas províncias, empresas só podem operar cerca de 2 dias por semana. Isso depois que oficiais anunciaram que a calefação interna só pode ser acionada se a temperatura externa estiver beirando o congelante. As luzes das ruas também foram apagadas. Muitos estão culpando pela falta de carvão as recentes sanções impostas pela China ao carvão australiano, que correspondia a 60% de todas as importações carboníferas chinesas. O jornal estatal chinês Security Times noticiou que a maioria das usinas de energia da China são projetadas para usar carvão australiano de alta qualidade. Autoridades chinesas começaram a sancionar importações australianas como o carvão nos últimos meses, logo após Canberra encerrar seu tratado de extradição com Hong Kong, depois da aprovação por Pequim de sua lei de segurança nacional na cidade e depois do primeiro-ministro australiano Scott Morrison exigir uma investigação quanto à China e as origens da pandemia. As exportações de carvão para a China caíram em 96% nas primeiras 3 semanas de novembro. Embarcações foram retidas em portos chineses contendo carregamentos de carvão no valor de 840 milhões de dólares. Em seguida, as restrições chinesas ao carvão australiano, seus preços vêm subindo rapidamente nos últimos meses. E o preço do carvão atingiu altas históricas. Eu sou Dom Ma para a NTD. Simultaneamente, uma província ao norte também está impondo regras estritas à queima de carvão. As autoridades lá estão tentando eliminar o carvão e seu uso em residências para calefação no inverno. Isso conforme a temperatura na região cai abaixo de zero. Informações de Xu Wanhui. Um grande movimento, o 3 Zeros, está em curso em diversos condados na província de Shanxi, no norte da China, onde a temperatura acaba de cair para 15 graus negativos. O propósito do movimento é proibir que as pessoas queimem carvão. A política, no entanto, deixou centenas de milhares sem qualquer calefação para sobreviver ao inverno. Os 3 zeros se referem a 0 aquecedores, 0 caldeiras a carvão e 0 carvão. O movimento começou há cerca de 3 anos no norte e no centro da China. O regime do PCC lançou a iniciativa em nome da proteção ambiental e ordenou que as regiões afetadas alterassem seu insumo de calefação do carvão para a gasolina, GLP ou eletricidade. A política proíbe que as pessoas gerem calor queimando carvão no inverno. Slogans do PCC como "Você será multado se houver fumaça, enquadrado se houver fogo e preso se resistir" podem ser vistos nas ruas de tempos em tempos. Segundo a rádio Ásia Livre, o governo local enviou diversos funcionários para invadir as casas dos moradores. Eles confiscaram a lenha e o carvão dos cidadãos, desmontaram suas caldeiras e usaram grandes veículos para levar o combustível de suas casas. Dados oficiais da região mostram que em apenas um condado, cerca de 30 mil pessoas foram enviadas para confiscar materiais de calefação. Desmontaram ao menos 5 mil aparelhos de calefação e confiscaram pelo menos 1.500 toneladas de carvão, mais de 73 mil briquetes e mais de 700 toneladas de lenha dos moradores. A rádio informa, citando o comunicador Hong Tao-Chen, que o comportamento radical dos oficiais do condado pode vir da hierarquia provincial. Oficiais em condados no fim da hierarquia podem perder seus empregos ou títulos. Muitos aldeões perderam seus suprimentos de calefação, mas não conseguem arcar com os custos de alternativas como gás natural. Estão encurralados em uma situação muito difícil. A reportagem afirma que o custo médio mensal de calefação com gás ou água excede $150. É muito mais do que um morador comum consegue pagar. Um oficial júnior do PCC disse ter conseguido mais de $600 em subsídios do governo. Quanto a como outros lidariam com a situação, ele não sabe. Uma canção que viralizou no dia de Ano Novo captura a situação trágica dos cidadãos sofrendo com as medidas. Muitos internautas expressaram sua empatia para com o povo chinês e culparam o PCC. Alguns disseram, fazer essas coisas no inverno, especialmente na temperatura congelante deste ano, é encurralar as pessoas em um beco sem saída. Outro internauta disse, acho que o PCC quer matar mais gente com o frio, já que o vírus não conseguiu. Reporting by Wenhui, NTD News.